Bem-vindos a mais um Conversa de Eleição, o programa da Renascença que olha para a atualidade política, sempre à segunda-feira e que junta Fernando Medina e Miguel Paiares Maduro. Bem-vindos novamente. Obrigado. Obrigado. Começamos desde já a olhar para os debates entre os líderes partidários. Já assistimos a cerca de metade dos frente a frente. Miguel Paiares Maduro, os debates têm sido esclarecedores sobre os temas fundamentais e sobre o que mais preocupa os portugueses? Bem, em primeiro lugar, por obrigação de transparência, eu devo dizer que estive fora do país até domingo, portanto não vi nenhum debate completo, vou ser honesto, portanto vou estar mais a comentar os comentários e os poucos extratos que vi. Do que viu, o que é que achou? O que eu retiro por um lado, parece-me que a preocupação, não há muito novo e a preocupação principal tem sido, sobretudo aquela dos principais líderes políticos, não tanto trazer algo muito novo para o debate, mas sim de reduzir riscos ou ónus que se lhes são atribuídos. No caso de Pedro Nuno Santos, parece haver uma preocupação de combater a imagem, aquela colagem a uma esquerda mais radical. Da parte de Luís Montenegro, uma preocupação de tentar tirar o foco dos seus casos pessoais. E depois há outras duas circunstâncias que me parecem interessantes, talvez de um ponto de vista até mais geral, que é uma redução muito significativa das audiências dos debates face às últimas eleições. E outro aspecto que me pareceu interessante, eu tive a fazer uma análise um bocadinho por alto desta nova tradição que se criou em Portugal de classificar os debates, não é? Eu não sei bem se está a classificar a qualidade das ideias políticas, das propostas políticas ou a eficácia da comunicação. E era importante já agora, quando se comenta, quando se faz a declaração, se dissesse se está a fazer uma coisa ou outra, porque são duas coisas muito diferentes. Alguém pode ser muito eficaz a comunicar e ter péssimas ideias políticas. Olha, dou um exemplo. O Dr. André Ventura provavelmente é muito eficaz a comunicar, sobretudo para aquele que é o seu eleitorado potencial, mas eu discordo das suas ideias e acho as suas ideias políticas, na sua grande maioria, péssimas. Portanto, era importante distinguir isso. Mas tenho notado, curiosamente, que há uma diminuição do valor médio dado pelos comentadores à própria qualidade dos debates. O que eu acho que se retira daí e desse contexto, sobretudo da menor atenção dada aos debates, é que, e não é totalmente surpreendente, que tão cedo depois das últimas legislativas favorece o incumbente. As pessoas... Provavelmente, nós sabemos isso, há muitos estudos até da ciência política que demonstram que durante um período inicial, se há uma interrupção do ciclo político, as pessoas provavelmente tendem a votar de novo em quem estava no poder, portanto a dar uma segunda oportunidade a quem estava há relativamente pouco tempo no poder. O cansaço revelado pela pouca atenção dada às audiências também parece confirmar isso e, portanto, e num contexto de enorme incerteza internacional, é um ambiente que me parece bastante favorável para a Aliança Democrática, no sentido de favorecer a ideia de estabilidade, de não acrescentar insegurança e incerteza à incerteza que já é muito grande, e, portanto, parece-me estar mais bem posicionada neste contexto eleitoral para ter um resultado eleitoral positivo. Fernando Medina acompanhou os debates. Na semana passada no programa deixou até um conselho de haver alguma moderação do que viu, o que é que lhe pareceu? Estão os atores políticos focados nas medidas que realmente importam ou estão com o foco noutras coisas? Eu também fazer essa declaração de interesse. Eu não tive a oportunidade de ver todos os debates. E essa é talvez a primeira nota que eu sublinharia, concordando com o que o Miguel referiu, os níveis de audiência destes debates são significativamente mais baixos do que em campanhas anteriores, nomeadamente na última e mesmo na penúltima campanha eleitoral, que deu a maioria absoluta ao Partido Socialista. E por isso há, de certa forma, a tradução do ponto de vista da audiência dos debates daquilo que é um estado de espírito do país relativamente a estas eleições, que se expressa de várias formas. Expressa-se desde logo numa taxa de resposta ou de predisposição para responder às sondagens que é muito baixa. Eu recordo-me que na última sondagem do Expresso, feita pelo ISCTE, sairá uma nova muito brevemente, mas na primeira que foi feita, eu creio que o número de tentativas para haver uma resposta seria cerca de 7 ou 8 vezes superior, se a memória não me está a falhar, e depois de 10 respondentes, 4 manifestavam-se indecisos.
E por isso mostra um certo afastamento e um certo distanciamento relativamente à vontade de declarar ou até relativamente ao próprio ato eleitoral. Eu acho que Luís Montenegro tem também aqui alguma responsabilidade nesta primeira fase relativamente aos debates, embora acho que a posição dele não inverteria esta tendência de menor atenção. Mas acho que o facto de ele não estar presente tem sido uma da marca desta primeira fase dos debates, e não estou em crer que lhe esteja a ser positiva. Isto é, Luís Montenegro está a apostar numa comunicação de fazer passar a sua comunicação através do fato de Primeiro-Ministro. Isto é, eu sou Primeiro-Ministro e depois estão os outros a debater num outro patamar. Não creio que isso esteja a resultar muito bem, ou pelo menos que seja claro, que isso para já não me parece que seja claro que isso esteja a resultar. Não creio que seja o fundamental para explicar, como digo, esta menor audiência dos debates até agora. É possível que ela tenha vindo a subir nos últimos tempos, mas também é expectável que nos próximos tempos volta a haver uma certa desatenção, porque nós agora vamos ter o ciclo da Páscoa, temos depois a seguir 25 de Abril, 1º de Maio, e por isso não há aqui uma dramatização crescente até aos duelos finais entre os dois líderes dos grandes partidos, e por isso vai haver aqui um período em que vai haver aqui um certo desligamento sobre os debates. A nota muito final sobre questões do conteúdo. É muito provável, de acordo com o que diz o Fernando, é muito provável que estas eleições sejam mesmo muito definidas na última semana. Parece tudo estar a caminhar nessa lógica. Pela questão dos indecisos, como estava a referir. Eu aposto muito, tenho muito essa perspectiva. Há pouco um amigo alertava-me que, de facto, nenhuma das maiorias absolutas tinham sido, nesta fase comparativa das respectivas campanhas, tinham emergido e aparecido em sondagem nenhuma. Elas materializaram-se muito para o fim. Recordo-me, aliás, da última do Partido Socialista em 2022, que as últimas sondagens até à última semana davam um empate. Mas depois, a última semana é que marca um movimento em grande sentido. Eu acho que nestas tenderá, na minha opinião, ainda a ser mais assim. Isto é, muito voto decidido na última semana e muito voto decidido no dia da eleição, que foi algo que nós já tínhamos visto, que temos visto nas últimas eleições. Creio que isto acentuará esse caminho, e por isso estaremos sujeitos à materialização de algum elemento mais estrutural que aponte na direção, como dizia o Miguel, das forças do governo por um lado, ou havendo aqui algum elemento de ruptura, num sentido de dizer não é por aqui que vamos por outro caminho. Tudo muito em aberto, não podemos dizer que vai haver uma maioria absoluta para a AD. E reflexo também, o que o Fernando dizia, eu acho que é verdade e que tem vindo a ser revelado por essas sondagens e pelos últimos resultados eleitorais, e por exemplo que também se exprime na cada vez maior fragmentação partidária, é reflexo de uma perda de fidelidade de voto, sobretudo nos partidos tradicionais. Isso torna tudo muito mais incerto e torna o resultado eleitoral muito mais suscetível. Lá está, pode ser aquilo que eu dizia. Eu direi que se não houver grande alteração, estas são umas eleições favoráveis ao incumbente. Mas pode aparecer realmente algum outro facto, algum outro evento que mobilize o eleitorado, e como o eleitorado está muito fluido, pode de repente podemos ter um resultado muito surpreendente, quer até em termos de maioria absoluta de quem está no governo, quer pelo contrário de uma derrota de quem está no governo. Percebe-se aqui as estratégias. A de Montenegro é afirmar-se como a sua posição, ele é o governo, nós somos o governo em funções, e por isso votem no governo que conhecem, votem na estabilidade. Não mudem. Nós fizemos um conjunto de coisas boas, temos o caminho interrompido, não mudem. Por outro lado, Pedro Nuno Santos diz não. Havia um caminho muito positivo feito através da governação do PS, foi interrompido, eu vou retomar esse caminho, e ao mesmo tempo que diz isso, apelando ao centro, faz também uma operação de esmagamento à esquerda, que é dizer ao eleitorado do Bloco de Esquerda, do PCP ou de outros partidos à esquerda do PS, que é, se uma parte
de vocês que votaram nestes partidos tivessem votado no PS há um ano atrás, como a diferença foi muito pequena, isto não teria acontecido desta maneira. E por isso ele tenta jogar nos dois lados, tentando ampliar a sua capacidade. Ora, isto torna, como é óbvio, se esta tentativa do Partido Socialista de captar e mesmo que fixe a sua base do ponto de vista do lado central do espectro, alargá-la um pouco como conseguiu nas europeias, à sua esquerda, isto dá em si um acréscimo. Do lado do PSD, o grande desafio que eu acho que está aqui colocado vai ser reduzir o voto que não se revelou útil nas últimas eleições ao PSD, que terá que vir, na minha opinião, da desvalorização do Chega e da diminuição do Chega. Vamos continuar a acompanhar a atualidade política. Olhamos agora para o programa da AD conhecido na última semana. Miguel Paes Maduro chegou a dizer que esperava que a AD tomasse medidas já a pensar na possibilidade de um déficit do que conheceu do programa apresentado. Foi tomada essa precaução? Eu não disse que esperava isso. Eu acho que eu me lembrei até que disse que não podíamos esperar isso de qualquer um dos dois grandes partidos no ciclo eleitoral. Eu disse que era desejável que os dois partidos ponderassem e eventualmente apresentassem de que medidas estariam dispostos a abdicar caso o contexto internacional a isso obrigasse, para nós mantermos equilíbrio orçamental. Mas eu disse logo que achava que isso era improvável e, portanto, não aconteceu num programa e não aconteceu no outro. Acho que o programa é um programa que, tal como o programa do Partido Socialista, que pressupõe um contexto internacional não muito alterado. Enfim, compreendo porque é que ambos os partidos fazem isso. Direi até que o da AD se calhar é um bocadinho mais otimista e até talvez um bocadinho otimista demais desse ponto de vista. Reconheço essa possível crítica ao programa da AD, mas ambos estão numa linha até bastante semelhante. Um grande foco nos rendimentos, com medidas que eu também acho às vezes difícil de compreender. Por exemplo, apresentar-se como uma medida que um salário médio vai ter um certo valor, eu acho que isso é um desejo que deve resultar de outras medidas de alteração estrutural da nossa economia que nos façam crescer mais. Mas não é uma medida em si, não, desse ponto de vista. Acho que as diferenças principais são que o programa da AD prevê-se a continuação das existentes, portanto não tem aquela interrupção em 2026. Prevê sim que o impacto do PRR se traduz numa redução do excedente, mas continua a prever um excedente, embora mais pequeno, nesse ano. E depois a outra grande diferença é em termos fiscais, parece-me, porque o PS aposta mais numa lógica de diminuição, o programa do PS de impostos indiretos, IVA e IUC, e o da AD mais de impostos diretos, IRS e IRC. Acho, já agora permitam dizer isso, porque eu sou membro da SEDES, tenho como presidente um socialista que é o Álvaro Beleza, mas a SEDES tem, com o Carlos Alves e com o Carlos Tavares, uma proposta muito interessante e que vai divulgar em breve de simplificação do nosso regime fiscal. E gostava que ambos os dois principais partidos e blocos de governo em Portugal se pronunciassem sobre isso, porque eu acho que é um dos grandes problemas que nós temos. Nós estamos em 36º lugar num estudo entre 38 países da OCDE em competitividade fiscal, sendo que o aspecto em que nós somos pior é precisamente a complexidade fiscal. E aí estes programas não abordam esse tema que me parece fundamental, que era a simplificação do nosso sistema fiscal. Desde logo para as próprias empresas, por exemplo. Fernando Medina tem realçado a perspectiva do Conselho de Finanças Públicas para provar e dizer que é quase impossível não termos déficit em 2026. Tem o Ministro da Economia, por isso, razões para garantir que não vamos mesmo ter déficit? Vejamos, desde o nosso programa da semana passada até agora, uma das grandes, no fundo, as duas novidades que nós temos que nos podem auxiliar no trabalho sobre a análise dos programas é precisamente o programa do PSD, porque na altura tínhamos só declarações de princípio do Ministro das Finanças, e a análise do Conselho de Finanças Públicas. E a análise do Conselho de Finanças Públicas é muito clara e deve deixar, obviamente, os responsáveis dos partidos políticos a olharem com muita ponderação para o que está dito. Porque o que está dito é que, mesmo descontando
o efeito do PRR, que é o chamado, que podemos chamar o bom déficit, e não faria mal nenhum o Governo assumi-lo, porque sabemos a dimensão do número. Por isso o Governo em 2026, se executar as verbas do PRR na sua dimensão em empréstimos, evidentemente que vai entrar numa situação de déficit. Mas o Conselho de Finanças Públicas diz se excluirmos essa dimensão do PRR, não relevando para a análise, o país passa de uma projeção de excedentes todos os anos, 2026, 27 e 28, para uma projeção de déficits em 2026, 27, 28 e 29, mesmo excluindo o PRR. Isto sem contar nem com os programas eleitorais de cada partido, não contando com o efeito da alteração da conjuntura internacional, que creio que uma pessoa prudente só poderá considerar que ele está a ir no sentido negativo, não é? Isto é, que se estão a adensar as condições de dificuldade com que a economia nacional se vai confrontar. Isto é, não há uma luz positiva. E por isso este quadro que o Conselho de Finanças Públicas traça é um quadro, obviamente, tem que ser lido, é uma das leituras, mas é uma leitura que é feita com consistência de quem tem um conhecimento muito direto do que é a nossa realidade económica e financeira. Por exemplo, o FMI normalmente tem menos, tem uma leitura bastante mais distante. A Comissão Europeia tem uma leitura mais próxima porque contacta muito com as fontes nacionais que produzem essa informação. Isto mostra um quadro que é a passagem de um quadro de um país de superávites para um país em que vai apresentar déficit nos anos seguintes. O Ministro da Economia, por quem eu tenho estima, teve duas intervenções a propósito do déficit. A primeira intervenção usando e mostrando, aliás, com honestidade intelectual aquilo que corresponde ao seu pensamento e também à realidade direta. Eu não vi as imagens televisivas, mas disseram-me que, entretanto, apareceu um papelzinho a avisar daqueles papéis que se colocam pelo Primeiro-Ministro. Exatamente, aqueles que se diz bater palmas, não fazer isso, e que o Primeiro-Ministro diz não se refere a isso. Ora, Só para dar algum contexto, foi em declarações, o Ministro da Economia inicialmente disse que não se pode garantir que não teremos déficit, e depois mais à frente, nas mesmas declarações, terá aparecido um papel do Primeiro-Ministro que estaria na mesma sala a dar algum alerta, e o Ministro da Economia faz a correção e diz que não vamos ter déficit. Sim, foi isso que aconteceu, mas tentando repor aqui, acho que a primeira declaração do Ministro da Economia é a declaração adequada, no sentido, embora aquilo que nós já saibamos é que o impacto transmitido nos próximos anos do que foram as fortes mudanças ao nível das carreiras, tem um aumento estrutural do ponto de vista da despesa, que o próprio Conselho de Finanças Públicas diz, mesmo sem o PRR, isto é, como se não existisse despesa de PRR, nós já estaríamos em déficit em 2026, não 2025 este ano, porque admite que a diminuição dos reembolsos seja um elemento positivo, mas é um elemento pontual deste ano, possa ainda permitir um ligeiro superávit, mas que de 26, 27, 28 e 29 que serão anos de déficit. E isto deve, obviamente, fazer olhar os dois partidos, em particular o PSD e o Governo, porque são, de longe, enquanto na semana passada eu fiz aqui a equivalência da dimensão financeira dos dois programas, fila ainda no desconhecimento do programa da AD e no conhecimento do que eram as declarações de Miranda Sarmento entre o IRC e as propostas do PS. Conhecido hoje o total do programa e pelas contas que a própria AD estima, nós estamos a falar de uma diferença já muito significativa com o programa da AD a funcionar ou a apresentar uma estimativa de evolução da economia e de receitas que não parecem prováveis ao olho de nenhum observador, e muito menos parece uma abordagem prudente face a quem vai enfrentar um ciclo que aparenta ter as dificuldades acrescidas que este tem. E por isso eu diria que, e aqui mais especificamente relativamente à AD, eu não vejo que haja um grande ganho. Acho que as pessoas ganharam uma consciência muito grande depois da crise financeira, ganharam uma consciência muito grande depois do processo de ajustamento da Troika. Há uma mudança estrutural da forma como as pessoas
viveram uma crise tão difícil, eu não acho que ninguém, e aqui falo especificamente da AD e do governo, ganhe em fazer uma campanha centrada sobre o dar muito dinheiro a muita gente ou dar muito dinheiro a todos via devoluções de IRS ou devoluções de IRC, porque acho que não ganha em credibilidade e acho que os portugueses todos percebem que os tempos não estão para isso, porque toda a gente vê de uma forma mais direta, mais profunda ou menos profunda, intui, não é, o tempo que nós estamos a viver e que o tempo não é um tempo para facilidades. E há uma coisa que estou absolutamente convicto: ninguém quer regressar a uma situação de déficits excessivos. E o cenário que nós temos pela mesa não nos aponta que nós diretamente que isso seja inevitável, não nos diz isso, o Conselho de Finanças Públicas não nos diz isso, mas quando nós passamos de uma situação de superávites para uma situação de déficits, começamos-nos a aproximar do que são os patamares depois que não geram situações de déficits excessivos. Isto é, ficamos com muito menos margem do que a que tínhamos. Quero também precisar, não estou a dizer que o diabo venha aí, nem que temos aqui um drama que amanhã acontece, mas estou a dizer que que começamos a encurtar a margem de manobra que o país tem. Miguel Paes Maduro, o Governo estará a ignorar o Conselho de Finanças Públicas e esta perspectiva? É verdade que os pressupostos do cenário e da evolução da economia utilizados no programa da AD são diferentes e são mais otimistas do que aqueles do Conselho de Finanças Públicas, não é? Lá está, isto vem de validar, de certa forma, aquela minha proposta da semana passada, que era bom que ambos os partidos portugueses submetessem ao Conselho de Finanças Públicas ou a outra entidade independente. Agora, passa sobretudo por uma ideia de que o crescimento económico vai ser significativamente mais superior do que esse pressuposto. Se for, o Governo pode conseguir, digamos, a quadratura do círculo, não é? Que é cumprir com as promessas que estão no seu programa, manter excedentes, suportado nesse crescimento bastante mais robusto da economia do que prevê o Conselho de Finanças Públicas. Mas é verdade, e eu tenho de reconhecer que neste contexto internacional ainda é mais difícil antecipar ou prever um crescimento económico dessa magnitude. Acho que provavelmente o Governo está a ser otimista nessa matéria, e a ser assim significará que a única forma de se cumprir com o tal imposição do Primeiro-Ministro ao seu Ministro da Economia será encontrando outras formas de reduzir despesa, por exemplo, terá de ser, ou de não avançar com certas promessas que estão no programa. Terá de ser dessa forma. Veremos. Veremos também o que é que vai dar o contexto internacional. Avaliamos desde já os avanços e os recuos de Donald Trump e das suas tarifas. Esta semana, na semana que passou, aliás, Donald Trump optou por uma suspensão de 90 dias das tarifas. Fernando Medina, terá o presidente norte-americano percebido que o que quer não irá acontecer imediatamente para os Estados Unidos e que terá um resultado que não era pretendido? Creio que o recuo da administração norte-americana é o resultado imediato da catástrofe que os mercados financeiros estavam a demonstrar, porque os mercados estavam a reagir de uma forma particularmente dramática àquilo que eram e que são as perspectivas de crescimento futuro das companhias e das empresas norte-americanas neste novo contexto, que claramente não foi muito mal avaliado pela administração norte-americana. E quando nós temos um índice como o índice que, no fundo, integra as 500 maiores empresas, que diminui 17% desde que Trump toma posse, alguma coisa vai profundamente errada na política que estava a ser anunciada. A ideia que dá é que Donald Trump, que tem uma convicção antiga e bastante enraizada sobre uma mudança na política comercial para, no fundo, digamos, para uma lógica bastante antiquada, de mercantilista, de imposição de tarifas elevadas sobre os países. Essa era uma filosofia económica que funcionou durante um determinado período, nomeadamente quando as economias tinham uma natureza imperial, isto é, quando eram capazes de controlar dentro do seu espaço
territorial ou de domínio político o conjunto comercial, porque quando não eram capazes, rapidamente isto levava a movimentos adaptativos dos outros países, e por isso é que esta política toda os americanos a abandonaram há mais de 20 anos atrás e substituíram pela defesa do comércio livre a nível global, que foi o que ajudou o Ocidente e os consumidores norte-americanos e europeus a viverem e a melhorarem muito a sua condição de acessos, nomeadamente a bens de natureza duradoura, com a grande deflação que foi importada da China. Se nós repararmos, nós hoje ainda temos, estou a falar ainda mesmo porque estamos no limite da entrada das tarifas, nós temos hoje computadores, os computadores, por exemplo, são hoje muito mais baratos relativamente ao salário médio do que eram há 15 anos atrás. Quem diz, os frigoríficos, todo o tipo de televisões, todo o tipo de material eletrónico, tudo isso hoje é muitíssimo mais barato. As casas são, pelo contrário, muito mais caras do que eram há 15 anos atrás, mas o que são os bens de consumidor? Isto é fruto da globalização, foi fruto de um sistema que Trump decidiu desmontar e partir. E por isso isto trouxe um problema gravíssimo nos mercados. E os mercados refletem o quê? Refletem a poupança que está de vários agentes a nível mundial, mas os mercados americanos, muito dos norte-americanos. E por isso isto levou a uma perda objetiva de riqueza da parte de milhões de pensionistas norte-americanos, que têm no fundo os seus PPRs com benefícios fiscais investidos em fundos de pensões que têm ações na Bolsa norte-americana, e de todo o tipo, da classe média à classe alta, que viu as suas poupanças derreterem, perderem 20% em muito pouco tempo. Agora recuperou ligeiramente, teve uma grande recuperação num dia, já voltaram a cair, vamos continuar a viver com esta incerteza. Eu acho que o mal, em certa medida, independentemente do resultado que possa daqui a vir, e continua a incerteza, Donald Trump recuou sobre as tarifas, meteu a moratória dos 90 dias na imposição das tarifas, mas depois veio anunciar uma derrogação relativamente a todo o material eletrónico. Porque ele tem um problema, é que as tarifas como estão relativamente à China, isto dita praticamente o fim de uma companhia como a Apple. Porque o nível da dependência da Apple, da fabricação na China e na Ásia é muitíssimo grande, e por isso é impossível para a Apple deslocalizar as cadeias de produção muito rapidamente, sem um aumento brutal de custos da produção dos iPhones e materiais conexos. E por isso ele anuncia esse recuo, mas volta depois no fim de semana a dizer não senhor, isso vai ter tarifas na mesma. E por isso a incerteza está espalhada, não está ainda claro o que vai acontecer. Dizem que há uma quantidade de países em fila na lista de negociações. Até terminarem essas negociações, o clima todo de incerteza se vai manter. E este clima de incerteza é que se está a corroer as bases do investimento. Isto é, ninguém sabe o que é que há de contar. E os países que são historicamente amigos dos Estados Unidos também não sabem o que é que hão de contar, porque estão a ser tratados como adversários e como inimigos. E por isso isto é fatal para o investimento. As empresas adiam as suas decisões. Ao adiarem as suas decisões, adiam as decisões de investimento, de emprego, sobre progressões, porque estão na incerteza completa. Isto, eu acho que o mal já está feito. Trump não vai resolver isto rápido. E mesmo que o resolvesse com alguma rapidez, o mal já é um mal muito profundo que nos atirará com muito mais probabilidade para uma recessão a nível internacional, o que torna, voltando à nossa dimensão interna, bastante mais irrealistas aqueles que propõem e que acham e que projetam futuros com grandes taxas de crescimento económico. Miguel Paes Maduro, saberá Donald Trump o que está a fazer com estes avanços ou recuos? Haverá internamente na presidência dos Estados Unidos alguma certeza do que se está a fazer? Ou estão só a lançar medidas, a analisar os resultados e a retirá-las? Eu acho que mesmo que ele saiba o que quer atingir com isto, não sabe o que está a fazer. Isso é muito importante. Mesmo que seja possível atribuir um objetivo racional em tudo isto, que poderia ser um objetivo, como o Varoufakis, por exemplo, já disse, que era basicamente uma redução do desequilíbrio externo americano, tentando ao mesmo tempo manter o dólar como a moeda de reserva mundial, que não é fácil conseguir as duas coisas ao mesmo tempo, mas vamos presumir que, mesmo que ele pretenda fazer isso, ele claramente não sabe fazer isso com competência. Porque
nunca seria possível fazer isso de uma forma tão radical como esta, porque, como muito bem disse e explicou o Fernando Medina, não é possível reconstituir estas cadeias de produção interdependentes internacionais dentro só dos Estados da América de um momento para o outro. Isso é completamente inconcebível, não é? Um cómico americano dizia eu não quero passar a pagar 5 vezes mais pelo iPhone para passar a ter os empregos maus dos chineses que fazem os iPhones, quer dizer, que é a consequência disto. É absurdo do ponto de vista. Seguramente que a globalização teve impactos redistributivos, teve algumas consequências negativas, mas no seu total teve uma democratização no acesso a bens, no consumo, que de outra forma não existia. E seja como for, a economia global está montada dessa forma, não é? Quer dizer, esta cadeira onde eu estou deve ser feita com materiais de imensos países, até pode ser feita por uma marca portuguesa, mas se calhar o equipamento que a faz, por exemplo, parte vem da Itália, parte vem da Alemanha, as matérias-primas podem não existir em Portugal, têm de vir de outra parte do mundo, e pensar que de repente vamos começar a fazer todas as cadeiras só em Portugal, é completamente impossível, e os custos explodiam, e é isso que se está a ver nos Estados da América. Em segundo lugar, ele fez um outro aspecto de enorme incompetência, e que tem sido notado por muitos economistas, foi confundir a necessidade de eventualmente reduzir esse déficit global nas transações comerciais americanas, com tratar todos os déficits bilaterais com qualquer Estado como um aspecto negativo, não é? Era um bocadinho, há bocado estamos a falar como do excedente orçamental português, era como se nós dissessemos, bem, o excedente orçamental vai fazer que o Estado só deve intervir e ter relações que sejam em que tenha sempre excedente, portanto não havia investimento público, portanto, quer dizer, é uma coisa em todas as nossas relações, muitos economistas têm dado esse exemplo também. Nós temos, por exemplo, um pequeno excedente, cada um de nós muito pequenino, aqui com a Renascença, mas depois temos em muitas outras áreas, olha, em relação ao supermercado, por exemplo, temos um déficit, não é? Gastamos muito mais do supermercado, o supermercado nos dá. Nós temos de ter vidas equilibradas financeiramente, isso não significa que todas as nossas relações económicas que estabelecemos, todas as transações, tenham de ser sustentárias para nós. Isso é impossível na organização da pessoa. E é assim também para um Estado. E conceber isso é quase impossível de pensar como é que ele pode ter pensado numa coisa dessas e, sobretudo, que à volta dele ninguém lhe tenha dito que isso era um absurdo. Que levou, por exemplo, a uma coisa tão simples, a países imensamente pobres no mundo, em África ou em Ásia, que jamais as populações têm capacidade de consumir bens americanos. E, portanto, não é... E em que os Estados da América precisa desesperadamente de matérias-primas desses países, e, portanto, os Estados da América têm um interesse em continuar a importar sem tornar mais caras essas matérias-primas, mas não têm nenhuma hipótese de vender produtos para esses países, porque eles são de populações pobres, não têm capacidade de comprar. Pensar que os Estados Unidos da América vai passar a ter um excedente na relação com esses países é completamente inconcebível. E a política do Trump parece ter sido pensada dessa forma. A única vantagem que eu vejo, eu na semana passada tinha dito que isto era um teste à democracia americana. E, num certo sentido, para já parece que ainda há algum tipo de contrapesos relativamente às políticas de Trump, porque esta pausa e esta inversão que ele fez é consequência de ele ter de repente tido a percepção, através da reação dos mercados e do impacto social previsível que isso já estava a ter na população americana, do custo político que isso ia ter para ele. E, portanto, se há aqui uma boa leitura é que, para já, a democracia americana ainda está ela própria, não as pessoas à volta de Trump. Essas parece, pelos vistos, não terem tido capacidade nenhuma de o alertar e continuam a não ter. Mas, pelo menos, a democracia americana ainda tem alguns mecanismos de sinalizar e de conseguir inverter aquilo que Trump diz. Na melhor das hipóteses, eu acho, por um lado, estou totalmente de acordo. O custo desta incerteza já é um custo económico muito significativo, está a paralisar as decisões de investimento e, portanto, já vai ser difícil reverter todo o impacto negativo destas ações de Donald Trump. Mas parte ainda pode acontecer se realmente ele depois agora chegar a acordos, ele vai depois apresentá-los como uma vitória enorme. 90 dias é suficiente? Não, pode ser, seguramente não é suficiente para renegociar de uma forma racional e bem feita acordos comerciais com todos os países do mundo. Pode ser suficiente para ele construir uma narrativa política que lhe permita, de facto, voltar atrás,
tentando dizer a Donald Trump: isto foi tudo parte de uma estratégia inteligentíssima que eu tive e eu saí daqui ao fim destes 90 dias com acordos fabulosos e, portanto, eu sou um gênio. Pronto, isso é possível. Esta capacidade que Donald Trump tem, só duas notas, se me permite, esta capacidade que Donald Trump tem de facto ser um homem do show business, quer dizer, Donald Trump, depois de ter mandado as bolsas para um vermelho muito profundo em meia dúzia de dias, de pôr a bolsa norte-americana a perder entre 15% a 20%, faz a suspensão da sua própria política e depois é, aliás, gravado a dizer e filmado a dizer aos seus assessores: pá, vejam, olhem a subida que a Bolsa de Valores agora teve, que é a maior subida da história da Bolsa de Valores deste século. Isto é, Trump festeja e anuncia como grande êxito uma recuperação de 8% do caos que ele causou. Por isso ele já associa o seu mérito e por isso, como o Miguel disse aqui, quando houver esses entendimentos, havendo esses entendimentos, então será a grande vitória que Trump É um treinador de futebol que perde 10 jogos consecutivos, depois ganha 2 e diz: isto é uma recuperação extraordinária, sou um gênio. São as mudanças que eu fiz, Mas só duas notas que vão direto à pergunta que fez sobre... claramente não só as ideias de Trump fazem pouco sentido na economia de hoje. Como digo, estão muito enraizadas até no próprios norte-americanos, mesmo até no Partido Democrata. Aliás, elas eram até mais populares no Partido Democrata que o Partido Republicano. O Partido Republicano era sempre o grande defensor do comércio livre, foi o grande motor da globalização. Depois Clinton juntou-se a esse movimento e levou o Partido Democrata nesse movimento, mas o grande defensor da não existência de tarifas, Ronald Reagan. É um vídeo muito engraçado se as pessoas virem na internet do Ronald Reagan. Mas o Partido Democrata também tem tradições de ser um partido proteccionista. Recordo que, uma vez mais, que Biden não só não retirou as tarifas que Trump tinha imposto no primeiro mandato, como as aumentou face à Europa. Através do Inflation Reduction Act, aumentou-as face à Europa. Mas o que isto demonstra, o que talvez me surpreenda sobre isto é, não só Trump tem uma leitura que me parece desadequada do mundo e de como é que a economia funciona. Quando ele, por exemplo, decide as tarifas relativamente ao México e ao Canadá, ele não vislumbra que só essa decisão, por exemplo, destruiria a indústria automóvel norte-americana. E foi preciso lembrarem-lhe, e provavelmente muitos CEOs falarem com ele para lhe explicarem que isso iria acabar com a indústria automóvel que viveu durante 20 anos de se aperfeiçoar nas suas cadeias logísticas. A outra forma incompetente como Donald Trump tenta aplicar algumas destas ideias é ter começado isto com uma abordagem global de toda a gente ao mesmo tempo. Quer dizer, se o tema era com a China, e cada vez menos o tema era com a China, o tema principal com a China foi há 15 anos, foi há 20 anos, não é hoje. E as empresas americanas hoje na China, a China já está a exportar a produção, isto é, está a passar para países muita produção de mão de obra barata, porque já se está a especializar e a dominar setores mais elevados de valor e mais intensivos em tecnologia e recursos qualificados. Mas se isto era um tema com a China, isto era um tema com a China. Se isto era um tema com a Europa, isto era um tema com a Europa. Isto não é um tema com todo o mundo ao mesmo tempo. E o tema principal com a China, que é um tema que a Europa também tem, é sobretudo os auxílios de Estado, ou seja, o facto do Estado chinês usar o seu poder económico para distorcer a concorrência com a China. Esse sim parece-me um tema importante e que se calhar em que a Europa e os Estados Unidos da América podiam ter uma posição semelhante. Temos mesmo que terminar e por isso vamos já avançar para o Conselho para a semana. Esta semana teremos a continuidade dos debates, teremos também uma pausa já aqui referida para a Páscoa, o calendário vai acalmar um pouco. Fernando Medina, que conselho deixa para os próximos dias? O conselho é que aproveitem bem estes dias de Páscoa, o tempo não está bom, mas que aproveitem, que não vale a pena carregar no dramatismo da situação política portuguesa. Acho que os dados são conhecidos de todos os portugueses, acho que mais ou menos contrariados os portugueses vão fazer a sua escolha no dia 18 de maio, formulando a sua decisão e o seu voto mais cedo ou menos cedo, ou mais tarde, e por isso agora nesta semana que vai envolver Páscoa, na próxima semana em que teremos o 25 de Abril, o feriado do 25 de Abril e depois seguinte o de 1 de Maio, que haja, o que é normal nestas alturas, que os portugueses aproveitem este tempo também para recuperar energia, estarem com as suas famílias e o mais atento que for possível às campanhas eleitorais, que essas irão prosseguir por parte dos partidos, mas creio que o fundamental
de foco do momento, da concentração e das decisões vão estar bastante mais em cima do ato eleitoral. Miguel Paiás Maduro, alguma palavra para esta semana? Eu tenho, digamos que a minha palavra para a semana resulta de algo que soubemos que aconteceu ao longo desta semana, que foi um questionário inconcebível também, quase, enviado pelas autoridades americanas a universidades portuguesas que têm o chamado American Corner, ou seja, que recebem um pequeno financiamento, acho que o valor ainda por cima é muito pequeno, é 20.000 euros, para ter um conjunto de atividades, e que receberam, na sequência disso, um questionário das autoridades americanas, agora pós-Trump, com uma série de perguntas claramente, eu direi, restritivas e em conflito com aquilo que é a liberdade científica, e deve ser a autonomia científica e a liberdade de investigação numa universidade. E é mais um sinal péssimo que vem da administração norte-americana. Devo dizer já agora que muitos daqueles que bem se escandalizam com este questionário esquecem que, por vezes, este questionário, no fundo, é uma reação ao wokeismo. Algumas das perguntas que lá estão são realmente uma reação ao wokeismo. E é importante ter em conta que o wokeismo também estava a ter algum condicionamento da liberdade científica e da autonomia científica. Portanto, é importante que aqueles que agora se escandalizam, e bem, porque isto é assumido pelas autoridades públicas americanas, tenham em conta que era importante que, em relação à limitação da autonomia científica, que muitas vezes resulta da própria pressão desse chamado wokeismo, que era positivo que nós não permitíssemos isso nem numa circunstância nem noutra. Mas, sobretudo, queria deixar o conselho que, a partir daí, tem havido muita discussão sobre a oportunidade para as universidades europeias que pode resultar desta política da administração americana, que ainda, do meu ponto de vista, tem sido mais negativa relativamente a algumas das universidades de topo americanas. O condicionamento dos financiamentos públicos, não com base no mérito científico das propostas, mas com base basicamente no alinhamento face a uma ideologia qualquer que ela seja, e neste caso é a ideologia da administração Trump, parece-me algo inaceitável, muito negativo, e que pode realmente, e está a conduzir a um clima muito negativo nas universidades americanas, pode ser uma oportunidade para as universidades europeias. Mas quando eu ouço isto, digo, também é muito importante que nós utilizássemos esta oportunidade para refletir sobre porque é que as universidades europeias não são atrativas, classicamente, para a comunidade científica internacional. E não é apenas uma questão financeira, por vezes é muito uma lógica de endogamia. Quer dizer, quando nós temos universidades ou faculdades em que 90 e tal % do corpo docente é da própria faculdade, é difícil que essa faculdade tenha capacidade de atrair docentes estrangeiros da excelência. Portanto, que utilizemos isso para refletir também sobre aquilo que nos pode tornar mais atrativos para quem vem, por exemplo, dos Estados da América, para realmente ter a partir dessa oportunidade. Miguel Paiás Maduro, Fernando Medina, muito obrigada. O Conversa de Eleição regressa na próxima segunda-feira.